Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Para aqueles que ainda não assistiram nenhuma aula, tá? Não assistiram nenhum estudo, eu sou o pastor Pedro Júnior e nós estamos falando sobre o Apocalipse. Falamos nas últimas 2 semanas sobre as 7 cartas do Apocalipse. E ontem começamos a falar sobre o restante do livro, tá? A partir do capítulo 5. Ontem nós falamos sobre a igreja arrebatada. E depois nós falamos sobre a igreja glorificada no capítulo 5. A partir do capítulo 5, sobre a igreja glorificada, o Senhor que se fez digno de abrir o livro, tá? Ele vai abrir o livro, que são os rolos de pergaminhos polidos, e ele vai quebrando o lacre de cada selo, 7 selos, né? Como eu tinha mostrado para vocês ontem, o selo o rolo é como esse que está aqui à minha mão, né? Foram achados no manuscrito do Mar Morto, lá em Qumran, e eles eram lacrados em cima, lacrados embaixo, fechados. Depois de um outro livro que fechava esse até completar os 7 livros. Então Jesus foi quebrando um lacre por vez, tá? Um selo por vez, porque só ele era digno de fazer isso. Então quem abre todos os selos é o Senhor, só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então no capítulo 5 nós vimos isso. E o capítulo 5, ele vai dar o pontapé, tá? Para as chamadas tribulações, tá? Tribulações. Então nós vimos no capítulo 6, né? Nós começamos a falar a respeito do capítulo 6, que o Cordeiro, tá? Ele abre o primeiro selo, e neste primeiro selo vem um ser vivente que, por ordem do Senhor, ele diz, vem. Então, falamos do cavalo branco ontem, tá? O primeiro cavaleiro, né, chamado os 4 cavaleiros do Apocalipse, esse cavaleiro num cavalo branco. Provavelmente, queridos, é difícil às vezes nós fecharmos questões em cima de alguns aspectos de Apocalipse. Ele seja o início do reinado do anticristo aqui na Terra, e provavelmente esse cavalo branco, que tudo indica, ele signifique o anticristo dando início ao seu reinado. Ele tem um arco que fala de guerra. A gente falou que esse arco de guerra não é a guerra que virá sobre o mundo inteiro, que serão várias guerras. É uma guerra inicial de ajuste, né? Porque nós falamos que ele é uma pessoa que vai ajustar o mundo todo, os reinos, os países, as nações. Ele vai ser um centralizador de toda a informação. Nós falamos sobre isso, que no início ele é muito bem aceito, mas ele estabelece uma nova ordem mundial, né? Falamos que ele é o Anomos, que é o homem da desordem, da desolação, e ele vai fazer com que o mundo se dobre a ele, até porque ele vem com muito poder, tá? Que é vindo todo de Satanás sobre ele. Ele é praticamente incorporado por Satanás, ainda que o anticristo seja uma pessoa, tá? Assim como será o falso profeta, tá? Então, falamos no Daniel 7,25, que ele vem mudar os tempos e as leis, né? E ele é o Anomos, que é o iníquo, que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 2. Tá? Então falamos sobre os fatos atuais, o que a gente vê hoje, a releitura da Bíblia pelo papado, a busca por um líder mundial, e todo esse movimento globalista, né? Falamos sobre George Soros e tantos outros nomes aí que estão envolvidos, né, nesse processo, as mídias, os filmes, as universidades brasileiras, por exemplo, como tem desfigurado a cabeça do jovem, né, com relação à família, aos princípios morais, ao próprio temor ao Senhor, tá? E a gente falou aí por que o anticristo ainda não se manifestou. Porque, segundo as Tessalonicenses, vai falar sobre isso, né? E somente há um que
agora resiste até que do meio seja tirado. Segundo as Tessalonicenses 2, capítulo 1, e isso está escrito no versículo 7. Muito bem. Então, a gente falou que esse início de manifestação do anticristo e perseguição será principalmente sobre os crentes que não foram arrebatados. E vai vir sobre aqueles que não aceitaram o seu domínio, o seu jugo, e claro, vai haver perseguição, muita morte, mas a maior parte do mundo vai aceitar esse domínio dele, porque ele vai fazer sinais e ele vai resolver muitas coisas. Inclusive Israel. Israel também vai aceitar isso. Muito bem. Quando a gente chega no versículo 3, tá? Olha o que diz o texto. Quando ele abriu o segundo selo, quando o Senhor abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Então, esse é o segundo selo. O primeiro é o estabelecimento do reinado do anticristo, já perseguindo crentes, matando crentes, etc, etc. O segundo selo, as coisas já começam a complicar. Porque o texto diz, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, que estava montado, que tirasse, e veio para que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem. E foi-lhe dada uma grande espada. Essa grande espada fala de guerra, fala de conflito. Tá? Então, diz que ele não tem uma espada, ele tem uma grande espada. Então, fala que isso é uma guerra longa e que provavelmente dure praticamente o tempo todo do reinado do anticristo aqui. Tá? Então, aí a gente começa a pensar numa coisa interessante sobre arrebatamento. Eu tive numa palestra de um judeu chamado Amir Tsarfati. Ele foi prefeito de Jericó há um tempo atrás, anos atrás. Esse homem se converteu ao cristianismo. E ele prega nas igrejas, ele viaja aí pelo mundo, esteve aqui na Barra da Tijuca fazendo um congresso no outubro do ano passado, um estudo, e eu estava lá. E ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse que toda vez, falando sobre arrebatamento, por que a igreja não vai estar aqui? Ele falou uma coisa que chamou a atenção. Ele falou que toda vez que um país ele vai entrar em guerra com outro país, aquele embaixador que está naquele país que esse país está declarando guerra ou que foi declarado guerra, a primeira providência que ele tem a fazer é chamar o seu embaixador. Né? Então vem o seu embaixador, vem toda aquela equipe dele, aí todo mundo sai, porque ele sabe que a coisa está tomando um rumo perigoso. A Bíblia diz, segundo os Coríntios 5, capítulo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Queridos, se nós somos embaixadores, somos representantes dele aqui, e esse mundo vai entrar num conflito mundial como nunca se houve antes na história, tá? O Senhor vai tirar o seu povo daqui. Eu creio que este é um dos motivos para o Senhor dar livramento, tá? Porque uma coisa é prova, uma coisa é passar por tribulação pontual ou sobre a igreja em determinado período. Outra coisa é o Senhor trazer punição sobre o mundo, coisa que a igreja não vai passar, coisa que o Senhor não quer que aconteça sobre a igreja. Então o Senhor tira. Eu acho que é um bom argumento para a gente pensar muito a respeito desse arrebatamento antes de tribulação e antes da manifestação do anticristo. Quando chega no versículo 5, ele diz o seguinte, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Tá? Então, ele vai falar para ele vai falar sobre uma queniz de trigo por 1 denário, 3 queniz de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho fala de figueira e videira. Para não mexer, isso é um alimento muito típico lá de Israel, daquela região. Talvez seja para preservar isso, principalmente ali. Mas o que quer dizer isso? É um racionamento severo, porque a fome vai ser terrível como nunca houve no mundo. Pense bem, quando se há uma guerra absurda, tá, uma guerra mundial, os países que estão envolvidos, eles passam por muita dificuldade, porque não tem como produzir alimento, tá? As fábricas de alimentos, elas não funcionam, é tudo com muita dificuldade. Imaginemos nós, o tempo que nós estamos passando,
Se as fábricas, se as fábricas de alimento não funcionassem, graças a Deus estão funcionando, se o campo não produzisse. Só que a guerra sai destruindo tudo. E isso não vai ser num lugar só, isso vai ser no mundo todo. Então, quando ele fala de crise com medida, vai ser um racionamento muito, muito, muito severo mesmo, tá? Muito bem, quando a gente chega no versículo 7, no quarto selo, ele diz o seguinte: ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava montado nele, chamava-se Morte, e o inferno seguia com ele. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, com fome, peste e com feras da terra. Queridos, vamos pensar juntos, tá? Então, ele está dizendo que esse cavalo amarelo, que ou também chamado de verde pálido, que representa morte e enfermidade, tá? A cor da morte e da enfermidade, ela vai vir sobre a terra e vai matar pessoas com espada, ou seja, guerra, fome, consequência quase que natural para isso, com peste. Peste vai nos lembrar o quê? Pandemia. Então, o tempo que nós estamos passando hoje é sombra, como eu já tenho falado, é sombra do que vai acontecer. Porque pandemia e peste, ele fala de micro-organismos e todo tipo de enfermidade incontrolável, que o homem não vai dar conta. Imagine que hoje a gente está nessa insegurança, nem incertezas de vacina, de cura e tal. Graças a Deus as pessoas estão sendo curadas, ainda esteja morrendo gente. Mas nesse tempo, queridos, nós estamos falando de guerra, nós estamos em paz hoje. E a gente está com essa dificuldade. Imagine em tempo de guerra. E ele fala que vai morrer com feras da terra. Ou seja, a impressão que a gente tem é que em função de tudo isso, as pessoas estarem mais dentro de casa, em função de pandemia, em função de guerra, os animais começam a vir das florestas, das matas e irem para as cidades e acabar morrendo gente com essa situação. E ele diz que vai morrer quarta parte da Terra. Hoje a Terra tem cerca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. 7 bilhões e 800 milhões. Se a gente fizer um cálculo rápido, a gente vai chegar à conclusão que um quarto significa 1 bilhão 950 milhões de pessoas morrendo só nesse período. 1 bilhão, praticamente 2 bilhões de pessoas morrendo nesse período. É muita gente morrendo nesse período, neste quarto selo. Muito bem, aí a gente chega no nono selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar alma dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles deram. Veja bem, eles morrem por causa do testemunho que eles deram. O quinto selo, ele não vai trazer praga, ele vai dizer o seguinte: o que a igreja viu, o que João viu? A igreja já está com o Senhor, mas ele vê mortos por causa da palavra de Deus. E uma coisa interessante, tá, que a gente vai ver aqui, é que eles começam a pedir vingança ao Senhor. Esses mortos são mortos na tribulação, mas a gente vai entender por quê. O Senhor, no versículo 11, vai falar para eles que, olha, deu vestes compridas para ele, manda ele descansar. Descansa um pouquinho, que esse tempo de vingança vai chegar, tá? E o Senhor diz que o número de conservos precisa ser completado para que a vingança venha sobre eles, tá? Então, esses são mártires que, por causa da palavra, por causa do testemunho, não negaram o Senhor, eles vão ser salvos, ainda que morrendo por causa disso. No versículo 12, tá? Vai vir o sexto selo. Olha o que o sexto selo vai dizer. E vi quando abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, e tornou-se negro como saco de silício, ou crina, tem uma outra tradução que fala crina, e a lua tornou-se como sangue. Por que acontece isso? Tá? Então, quando ele diz que tornou-se negro
como o saco de silício. O saco de silício era uma vestimenta usada desde da era apostólica para cá, e os católicos, bispos, padres usaram muito isso como um sinal de humilhação, porque era um vestimento de pele grossa, um vestimento grosseiro, como se fosse um sinal de humilhação e mortificação. Então, esse céu fica como mortificado, ou melhor, a terra fica como mortificada, coberta por esse saco de silício, tá? E ele diz que a lua se torna como sangue. A gente já viu algumas histórias sobre a lua de sangue, que toda vez que aparece é um grande acontecimento mundial, catástrofe, etc, etc. Só que isso tem uma consequência, tá? Isso é por causa de uma consequência. Porque no versículo 13 ele vai dizer que e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida pelo vento forte cai seus figos verdes, faz barulho. O que a gente percebe aqui é que os meteoros, que quando caem na Terra viram meteoritos, eles vêm como pedrinhas. Há meteoros gigantescos, em séculos passados já caíram meteoros gigantescos. Na Sibéria caiu um que matou gente. Nos Estados Unidos, lá acho que no Texas, tem uma cratera gigantesca que é ponto turístico de um meteoro que caiu lá, ponto turístico para isso. Mas parece que nesse tempo o céu vai ser abalado e os meteoros vão ter um livre acesso aqui na Terra, tá? Quem lembra do filme Impacto Profundo, daquele meteoro que bate, mata milhões de pessoas, tá? É mais ou menos por aí, tá? Então, o Atos, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele vai falar sobre esses prodígios. Ele diz o seguinte, Atos: e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Claro que tudo isso vai acontecer antes que Jesus volte à terra, né? Muito bem. E versículo 14. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então haverá uma modificação sobre a superfície da terra. Muita coisa vai acontecer sobre a superfície que vai ser modificada algumas vezes, tá? Algumas vezes. O próprio Zacarias fala sobre isso, capítulo 14, versículo de 1 a 10. Ele vai falar no versículo 4, quando Jesus descer com poder e glória, ele pisa no Monte das Oliveiras que se fende, faz um grande vale para que o povo judeu tenha livramento da perseguição de Satanás contra o povo de Deus lá em Israel. Muito bem. No versículo 15, olha aqui que o texto vai falar para nós. E os reis da terra, onde isso acontecer, e os reis da terra, os grandes, chefes militares, ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas montanhosas. O que vai acontecer sobre isso? Desespero, não tem para onde fugir, porque é coisa terrível de todos os lados. Além de guerra, vem meteoro e arrebenta com a terra. Eles vão dizer no versículo 16, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Eles já têm noção do que está acontecendo. Eles sabem que é a ira de Deus sobre eles, tá? E ele diz no versículo 17, olha que coisa, porque é vindo o grande dia da ira deles. Deles quem? Aqueles que nós somos contra. Ninguém se refere a alguém que tem intimidade com deles. E esse povo aqui é um povo que está sofrendo aqui na terra, tá? O que a gente percebe que nesse povo que está aqui na terra, que há reconhecimento do poder de Deus, da glória de Deus, não de arrependimento, que é muito, muito, muito diferente. Muito bem, aí a gente entra no capítulo 7, tá? Que é quase que um texto, um capítulo parentético, é um parênteses entre o 6 e o 8. Ele vai dizer o seguinte, depois disso, depois dessas coisas que já aconteceram, ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra retendo o vento. Esses anjos estão retendo os 4
ventos sobre toda a terra. Queridos, deve ser muito difícil viver sem vento, tá? Vai trazer muita coisa ruim, porque no versículo 2 ele vai dizer que vem um anjo que nasce do lado do sol nascente, lá do Oriente, né? Extremo Oriente, e que vem para que ele danificasse a terra e o mar. Mas, no versículo 3 ele vai dizer, olha só, como tem gente que o Senhor ainda está salvando, o Senhor quer salvar. Ele diz no versículo 3, dizendo, não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, quer dizer, vai ter gente salva ainda nesse tempo? Vai ter gente salva. O povo de Israel está aí para fazer o papel que eles não fizeram durante milênios. E esse é o tempo que o Senhor vai dar para Israel se redimir diante dele, para que leve a pregação para o mundo, já que a igreja não estará mais aqui para fazer isso. Então Israel vai ser aquele que vai pregar o evangelho do Senhor. Tá? Muito bem. Versículo 9 e 4, né, ele vai dizer, homens que não têm na sua fronte o selo de Deus. Então esses camaradas não vão sofrer essas coisas. Tá? Então esse é o primeiro grupo de redimidos. É o primeiro grupo de redimidos que daqui a pouco estarão na eternidade depois do arrebatamento da igreja. Muito bem. Aí vem o versículo 4, que traz tantas polêmicas, né? Principalmente aí com os testemunhos de Jeová. E eu vi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Todos eles, Judá, Rúben, Benjamim, 12 mil de cada uma delas, tá? 12 mil. Então, esses 144 mil são judeus, salvos, alcançados pelo Evangelho, que vão testemunhar Jesus aqui na terra, no lugar da igreja. Tem uma pergunta aqui da irmã Zara Bezerra, aluna do Sião. Irmã Zara, Deus te abençoe. Não seria uma pré-tribulação que estamos passando? Bom, a igreja sempre passou por tribulações pontuais. Mas quando a gente fala de tribulação, tá? Principalmente tribulação no mundo, não tem nada a ver. Tá? A igreja do Senhor, ela passou por muitas tribulações. Esses selos, tá, que nós estamos lendo, e depois no 7º selo vão entrar as 7 taças, tá? E depois vão entrar as 7 trombetas, depois as 7 taças. Eles também representam, veja bem, eles também representam a história do povo de Israel, tá? Em que Zacarias, Jeremias, Daniel, Joel falavam sobre isso, sobre o reino os medos persas, os gregos, os romanos, os felinos. Falava dessa turma toda. Se aplicava aquele tempo? Se aplicava aquele tempo, mas é escatológico para aquele tempo e é escatológico para nós também. Então, o que acontece? Não existe pré-tribulação para nós, queridos. Nós não vivemos pré-tribulação. Se nós falamos de tribulação, nós vamos falar, por exemplo, na Nigéria agora, em que a igreja do Senhor, 70 mil pessoas foram mortas, tá? Acho que foram isso mesmo. Genocídio de perseguição lá do Boko Haram, acho que é isso, e outras, uma guerra tribal deles lá, de poder, estão matando cristãos. Isso é uma tribulação, mas uma tribulação pontual, não uma tribulação para o mundo. Tá? O mundo não está nem aí para isso, estão preocupados com outras coisas, com coisas menores, com um camarada que foi morto lá nos Estados Unidos, e por causa disso querem dividir o mundo com tantas coisas. Mas cristãos mortos, milhares de cristãos mortos lá, isso não interessa para esse povo. Mas tribulação, quando a Bíblia fala de tribulação, é tribulação para o mundo inteiro. E nós não vamos passar por isso. Nós não vamos passar por isso. Tá, queridos? Então, a gente está falando, nós estamos no capítulo 7, tá? Estamos no versículo 4, no versículo 5, falamos sobre todas as 12 tribos de Israel, tá bom? Muito bem. E no versículo 9, ele diz o seguinte: depois destas coisas, eis ali uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro. Então, olha só, esse povo está na presença do Senhor Jesus, que é o Cordeiro. Então, a igreja está lá. A igreja está lá com ele. E aqueles que estão morrendo na grande tribulação também vão estar lá. Então, esse povo que está na presença dele, diz o seguinte, que eles vestem compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, o que a gente vê nesse povo? Vestes compridas, brancas, que fala de santidade e pureza diante do Senhor, e palma nas mãos. Palma é o vencedor dos jogos lá da Grécia, que os romanos pegaram também, é aqueles que venceram uma etapa difícil aqui na Terra, tá? De serem perseguidos, mortos por amor ao Senhor. E são muitos, e são mortos usando o sangue de Jesus. Presta atenção nisso. Eles são mortos pelo sangue de Jesus, e porque eles, no sangue de Jesus, houve uma reconciliação, porque não foram arrebatados antes. Então, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado, a reconciliação, e eles agora vão morrer por testemunhares e pregar o evangelho aqui na terra. Então, são mortos por não negarem o Senhor, tá? Como eu falei, os 144 mil são crentes que ficaram... Não, os crentes já morreram, estão morrendo e já estão na presença do Senhor depois do arrebatamento. E de 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. Por isso que fala, só serão salvos 144 mil. 144 mil que está se falando aqui são 12 mil de cada tribo de Israel que vão pregar no mundo todo, tá? No mundo todo, tá? Então, esses irmãos que vão morrer depois da tribulação, esperamos nós que não sejamos nós a estar nesse time. O nosso time é aquele que foi primeiro, tá? Esse grupo vai estar na eternidade com o Senhor já, e o mundo continua, a luta continua. Agora nós vamos ver aqui dois povos distintos, os judeus e o mundo, os gentios. Agora judeu e gentio, que a coisa agora vai estar muito bem definida com relação a isso aí. O versículo 13, e os anciãos, e um dos anciãos me perguntou, eis que trajam compridas vestes, quem são eles e de onde vêm? Tu sabes, senhor, esses são aqueles que vêm de grande tribulação. Então veja bem, aquele povo que morreu, vestes compridas, palmas nas mãos, vem de grande tribulação, tá? E lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado. E ele reconhece isso, porque não tiveram uma vida de santidade e pureza na presença do Senhor. Agora, sabem a verdade, sabem que vão ter que pagar um preço por causa disso. Muito bem. E no versículo 15 e 16, eles estão diante do Senhor e vão ser consolados, tá? Não vão ter mais fome, sede, sol nem calor, porque eles vão sofrer muito. A igreja que ficar aqui vai sofrer muito. Os crentes que ficarem vão sofrer muito, com fome, sede, não vão poder comprar porque não pode receber a marca da besta, e vão sofrer muito por causa disso, tá? E, muito bem. Aí nós chegamos no capítulo 8, tá? Chegamos no capítulo 8. O capítulo 8, tá? Ele vai falar sobre as 7, o sétimo selo, tá? Que vai falar sobre as 7 trombetas de juízo. Então, essa última, e a última trombeta vai dar lugar às últimas 7 taças, tá? Que vai desencadear os últimos terríveis, os terríveis juízos do Senhor sobre o mundo todo, tá? Então, observe que 7 selos. E a gente já tinha falado sobre as 7 cartas. 7 selos. 7 trombetas. 7 taças da ira de Deus. Então, 7 que é o número da perfeição. E no versículo 1, a gente já pode falar sobre ele aqui, tá? Do capítulo 8, vou logo dar uma introdução para a gente dar uma boa introdução aqui para o estudo de amanhã. Ele diz o seguinte, quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, tá? Fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio é aterrorizador,
porque não é não é um silêncio de tranquilidade, é um silêncio que o prenúncio de algo terrível que vai acontecer. E os céus sabem disso, a eternidade sabe disso, tá? Então, para quem não quer passar isso como o pastor Jason, que botou aqui que ele vai na primeira, eu também vou na primeira, tá, pastor Jason? Não vou ficar aqui para a segunda não, porque eu quero que meu pescoço esteja no lugar lá, quando nós fomos arrebatados junto com os que morreram e ressuscitarão primeiro. Mas isso é uma calmaria. Uma calmaria. Então, observe uma coisa, queridos. Até o sexto selo, tudo o que aconteceu na Terra foram fenômenos naturais. Ainda que provocados pelo Senhor, foram fenômenos naturais. Os céus serão abalados. Então muita coisa vai acontecer. O equilíbrio que o cosmos tem hoje não vai acontecer mais. Tá? Então, algumas previsões aí que o pessoal de Nostradamus, planeta X, planeta Ibirus e tal, que vai bater com a Terra, algumas coisas disso aí pode acontecer mesmo, e provavelmente vai acontecer. Mas, a partir daí, os fenômenos serão sobrenaturais. Aí, queridos, a coisa fica mais complicada do que já está. Meia hora de silêncio no céu. Tá? Então, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Esse sétimo selo vai dar início às 7 trombetas. Então, trombeta sempre falou de juízo. Todas as vezes que a trombeta soou, é juízo. Josué usou essas trombetas, lembra das 7 marchas, 7 dias, as 7 trombetas tocando o tempo todo ali, até que no 7º, tá? Isso aí não é pra gente fazer uma coisa cabalística, não. Isso é o número do Senhor. No 7º, as muralhas caíram. Então, o 7 é o número do Senhor. Então, versículo 3 vai dizer: veio outro anjo e posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então, ele está com o incensário, esse altar de ouro que está diante do trono. O altar se enche do fogo do altar e lança tudo sobre a terra. Tá? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí as coisas começam a ficar muito, muito, muito complicado. Então a gente observa que há um tabernáculo lá no céu, há incensário, o que vai mostrar para nós que aquele tabernáculo que Moisés construiu, tá? Quando saiu do Egito, era o tipo do que está no céu, que é o antítipo, ou seja, o verdadeiro. O tabernáculo no céu verdadeiro, e há esse tabernáculo no céu, tá? Então, Moisés apenas foi cópia daquilo que estava no céu. E, muito bem, e no versículo 7, ele vai dizer: o primeiro anjo tocou a trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. Então, observe que algumas coisas que já aconteceram lá no Antigo Testamento, e a gente fala do Egito, né? O Egito é o maior exemplo disso, de coisas que vão acontecer agora, que estão certamente com maior intensidade, porque isso vai ser no mundo todo. Antes foi só no Egito. Tá? Então, coisas que aconteceram, e muitas dessas que estão acontecendo hoje, são apenas mostras, tá? Que o Senhor está dando para nós do que vai acontecer aqui na Terra. Então, tem aqui a dúvida da irmã Kathleen, acho que é isso, tá? Irmã, a gente amanhã fala sobre a sua dúvida, porque o nosso tempo já está bem estourado aqui, tá bom? Então, fechamos aqui no versículo 8, tá? No versículo 8. Então, amanhã... Não, falamos no versículo 7.
né, das árvores que serão queimadas, a terça parte. Só para a gente fechar isso aqui. Então imagine, a terça parte da terra, das árvores, das ervas verdes. O pessoal está preocupado com a Amazônia? Vai queimar o mundo todo. Terça parte. Imagina o que isso não vai acarretar em termos de clima, em termos de atmosfera, de oxigênio na Terra. Então, vai ser algo que vai afetar em muito. E olha que nós estamos falando, já tem terremoto, já tem os meteoros entrando aí, arrebentando a Terra, já tem guerra que não para, que não cessa. A coisa fica muito complicada. Eu quero falar aqui rapidamente, para a gente terminar, tá? Sobre a bibliografia. O livro que eu tenho como referência, tá? É este aqui. Daniel Apocalipse, vocês certamente estão vendo invertido isso aqui, é Daniel Apocalipse, de um homem que eu tenho a maior admiração, e tenho admiração dos homens do passado, porque começaram bem o ministério e terminaram melhor ainda. Pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, que esse aqui é uma editora da CPAD, tá? Não sei como é que está hoje, creio que esteja bem atualizada, bem moderna, eu acredito que seja, eu vou pesquisar para mostrar. E a Bíblia que eu tenho como referência maior é a Bíblia Pentecostal, que você está vendo invertido aí também, provavelmente, que eu estou vendo invertido aqui na tela, que foi uma Bíblia que é de estudo, né? E que foi feita uma dedicatória aqui ao irmão Pedro Costa Júnior, que sou eu, tá? Pela aquisição dessa Bíblia, e foi assinada em dezembro de 95, estou ficando velhinho, pelo pastor Antônio Gilberto, tá? O homem que foi um dos editores dessa Bíblia e que uma profundidade de conhecimento, um homem que tem uma revelação de Deus profunda. É a nossa corrente teológica, antes que alguém, mas somos de uma corrente pentecostal. Então, a nossa linha é essa, ainda que a gente respeite algumas outras vertentes de interpretações, mas a nossa linha é essa. Tá bom, queridos? Então, estamos aí em cima da hora. Amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta a partir do capítulo 8. E vamos falar sobre o segundo anjo que toca essa trombeta e das coisas terríveis que vão acontecer mais na terra, tá bom? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Tenha uma boa noite, com graça e paz na presença do Senhor. Deus te abençoe, querida. Até amanhã, querendo o nosso Senhor.